Ô, glória, graça e paz. Vamos lá, gente, vamos compartilhar com 12 e vamos estar entrando aí. Amém? Vamos lá. 11 horas em ponto eu começo esta live. Hoje nós vamos arrebentar aqui, hein? Ontem foi fraco, ficamos aí na média de umas 30 pessoas. Mas hoje eu quero um número dobrado aí. Nós estamos no ano da porção dobrada. Fataf Quarentenário está com a gente. Ô, glória. Estamos aí nessa série, né, de edificação, edificados pela fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então eu preciso da palavra para que a minha fé seja edificada. Compartilha com 12 pessoas e entra com força aí, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre as 7 trombetas do Apocalipse. Glória a Deus, paz do Senhor, Lília, Vitória Nascimento, Jennifer, Andressa Balesteros, paz do Senhor, Márcio Pupo, Zilda Pupo, ô glória, vai marcando o povo, Júnior Maciel, quero que você chame o povo aí com força hoje. Nós estamos nessa peleja aqui, em nome do Senhor Jesus. Daniela Carvalho, irmão Adriano e Mangabi. Hoje eu tô com uma xícara abençoada aqui, ó, com cara de leão. Não sei se dá para você ver direito aí, ó. Cara de leão dos gadinhos. Coisa linda, ó. Olha, xícara linda. Se você quiser me dar de presente, eu aceito. Gosto muito de xícara, de livro, né? Em nome do Senhor Jesus, vamos lá, temos 20 pessoas aí ao vivo com a gente. Chama os pastores que você conhece, chama os pregadores, Tatiana de Paula, lá de São Vicente, glória a Deus. Vamos entrando com vontade aí, irmãos. Vamos fazer uma grande corrente aqui para o aprendizado da palavra de Deus. Deus nos deu uma direção e a Deus está chamando o pessoal. Cláudio Jesus, glória a Deus. Vai saudando com a paz aí, meu irmão, para mim te ver. Enche essa tela de coração. Patrícia de Oliveira está com a gente. Vanessa de Oliveira está com a gente. Joseph, apareceu, Joseph. Glória a Deus, paz do Senhor Jesus. Vamos lá, povo da célula. Chama aí Adonai, Peniel, Ebenezer, Ramachia. Vamos lá, gente. Getsemane, quero ver esse povo aí, Efatá, vai chamando o povo da tua célula aí, tem discípulo de todas as células aqui já, então vai chamando as pessoas da tua célula, irmã Joyce, irmão Wallace, tá aí nessa live com a gente também, paz, Jennifer, Deus te abençoe, vai falando para mim aqui nos comentários, o que você tá achando desses 2 últimos dias, paz, pastora Patrícia, que nós ministramos aqui sobre essa questão escatológica. Falamos no primeiro dia, se estamos preparados para o arrebatamento. Paz, irmã Carla, falamos ontem sobre a tribulação, a grande tribulação. Hoje vamos falar sobre as 7 trombetas, porque ontem nós falamos do livro selado, né, por dentro e por fora, e a abertura dos 7 selos. Rosângela Andrade, seja bem-vinda, paz do Senhor. Compartilha com 12 pessoas aí, vem. Então quero que você fale aí para mim, pastor edificante, estou aprendendo. Tati Sampaio, boa noite, paz do Senhor. Toda a família reunida aí também. Luci Alves, lá de São Paulo. Vamos entrando, gente. Thalita Bisato, paz do Senhor. Em nome de Jesus, vai chamando o povo. E eu quero que você fale aí, pastor edificante, estou aprendendo, gostei. De repente, se você fala, pastor, não entendi. Onde nós tivemos aqui visualização até de pessoas
que não fazem parte da Palavra Viva, fazem parte de outros ministérios, pastores. E está viralizando esse vídeo aí, irmãos. Está todo mundo assistindo. Um assunto muito concernente para a nossa realidade, né? Estamos aí vivendo dias difíceis, onde pessoas estão dizendo que é o caos está instalado, que é o apocalipse, é uma desgraça, né? Muitas pessoas aí estão equivocadas com o que nós estamos vivendo. Eu afirmo, segundo a palavra de Deus, que o coronavírus é mais um dos sinais que nós estamos vivendo. Irmã Cleide, Deus abençoe, seja bem-vinda. Irmã Daniela Andrioso, abraço aí pro meu irmãozão. Deus abençoe vocês. Vamos lá, gente. Compartilha com 12 pessoas e vem com força. Girleide Gonçalves, mais uma vez, paz do Senhor, acompanhando aí essa ministração, né, que nós estamos falando. A igreja está preparada para o arrebatamento. Falamos ontem sobre a grande tribulação. Falamos dos 7 selos ontem, que foi aberto por Cristo. E hoje nós vamos falar. Elaine Cristina Lucas, seja bem-vinda, paz do Senhor. Vai entrando aí, irmão, vai enchendo de coração essa tela. Compartilha com 12, vem comigo. Que meia-noite em ponto nós vamos começar a oração. Preste atenção. 11 horas em ponto, nós vamos começar a ministração. Estamos aí com 25 pessoas ao vivo agora. Vamos dobrar esse número para a gente começar. Com no mínimo 30 pessoas aí nos assistindo. Gabriel Santos, meu genro, paz do Senhor. Paz, irmã Daniela, Deus abençoe. Vamos lá, gente. Chama o teu amigo. Vai chamando o pessoal. A pastora Patrícia está dizendo ensinamentos ótimos, até mesmo de faculdade teológica. Aprendemos muito. Glória a Deus. Isso aí enche de coração essa tela. Estou muito motivado. Luiz Maciel, paz do Senhor, meu discípulo. Deus abençoe. Cristiane Clay, glória a Deus. Bárbara Santos, glória a Deus. Batemos 30 pessoas. Vamos chegar nos 40 aí, irmãos, rapidinho. Dani Brunner entrando agora. Paz do Senhor Jesus. Compartilha com 12 e vem. 23 horas em ponto eu vou começar. Para quem não me conhece ainda, acredito que todos aí me conhecem, pastor Anderson Nascimento, casado com a pastora Íria Maciel de Oliveira do Nascimento. Jaque Ferreira, paz do Senhor, seja bem-vindo. Pai de 3 filhos, Vitória, Júlia e Anderson Samuel. Você é avô do Arthur Gabriel, glória a Deus. Então vai vindo com força aí, compartilha com mais 12 pessoas. Chama a Vitória Divino também. Eu quero que você chame pastores, líderes, pregadores, chame os pregadores, os avivalistas que precisam ouvir essa palavra. Todos mundo, chama aí o Dimas Crispim, Jonathan Iago, pastor Adriano Bertelli. Vamos lá, chame a galera aí com força, vai compartilhando as pessoas que você conhece da faculdade teológica, porque Deus tem uma palavra aqui pra gente. Vamos lá, 34 pessoas com a gente. Agora, vamos manter esse número, vamos aumentar esse número, né? 23 horas em ponto, paz Dani Brunner. 23 horas em ponto, nós vamos dar início a essa ministração sobre as 7 trombetas do Apocalipse. As 7 trombetas do Apocalipse. Enche de coração essa tela. Vai marcando. Boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo também. Para o Márcio Celestino. Seja bem-vindo, meu irmão. Graça e paz. Vai chamando aí as pessoas. Vai marcando. Em nome de Jesus. Vai dizendo aí também o que você acha do que Deus está falando com você nesses dias. Chame aí para mim a Eliane Bonaldi também. Miro Bonaldi. Chame essas pessoas aí também que nós conhecemos. Pastor Valdomiro. Chame o pastor Valdomiro aí também para mim. Por favor. Vão marcando as pessoas, chamando as pessoas para que a gente possa explodir aqui hoje nessa visualização. 22 horas e 52 minutos. Às 23 horas em ponto, nós vamos começar com essa live das 7 trombetas, uma série que Deus colocou no meu coração, chamada Edificados pela Fé. Edificados pela Fé. Então, vamos lá, vamos chamar o pessoal, glória a Deus, aleluia.
Vai chamando a pessoa que você ama. Tássia Cristina, olha, vi essa menina pequenininha. Paz, Tássia, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Cadê a Lídia? Não estou vendo a Lídia aí também. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para o meio do teu coração, aqui nessa noite, onde a gente vai ser edificado, onde a gente vai crescer por meio da palavra de Deus. Compartilha essa live com o máximo de pessoas que você puder, por gentileza. Kátia Coutinho, paz, irmã Kátia, Deus abençoe, saudades da senhora também, que bênção. Jonatas Ferreira, glória a Deus. O povo está chegando aí. Luiz Maciel, paz, pastor, Deus te abençoe, um grande abraço. Feliz de ver você aí também, ligado na palavra de Deus. Glória a Deus. Tati Sampaio, está chamando o povo aí. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos aí a 30 segundos para darmos início à nossa ministração, ao nosso estudo aqui nessa noite, né? Uma palavra de edificação. Estamos aí com 31 pessoas nesse momento, 31 pessoas nos acompanhando nesse momento de live. E nós vamos começar aqui. Recapitulando, nós começamos aqui na segunda-feira uma série chamada Edificados pela Fé. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Com isso, entendemos que quando nos alimentamos da palavra de Deus, nos enchemos da palavra de Deus, nós estamos sendo edificados. E a nossa fé está em crescimento. Por quê? Porque neste momento que nós estamos vivendo, nós necessitamos de fé. Nós necessitamos ter fé. Por que fé? Porque com a fé nós vamos romper muralhas. Com a fé nós vamos suportar as aflições, as dificuldades que este mundo tem gerado em nossas vidas. Então, na segunda, nós trouxemos uma palavra de alegria, eu e a pastora Íria. Na terça-feira, eu acredito e afirmo que todas as plataformas, Facebook, Instagram e até mesmo no YouTube, elas travaram por conta do pronunciamento do nosso presidente Jair Bolsonaro. Elianai Jacomete, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Compartilha com mais 12 amigos aí, continua com a gente. E nós não conseguimos fazer a live na terça. Na quarta-feira, eu trouxe um assunto concernente com a realidade. A igreja está preparada para o arrebatamento? E assim começamos a trabalhar esse assunto. E a curiosidade, o despertamento espiritual de todos vocês que estão comigo, até pessoas que passaram por aqui e não estão mais nessas lives, foi muito grande. Ontem, quinta-feira, quando nós falamos do arrebatamento, surgiu o interesse das pessoas entenderem sobre a grande tribulação, porque preste atenção, a igreja é arrebatada, ou seja, tirada da terra com força e se encontra com Jesus nos ares. Preste atenção. No momento que a igreja é arrebatada, se dá início à tribulação na terra. Ou seja, os crentes que foram arrebatados estarão no céu com Cristo. E na terra estarão aqueles que não se encontraram com Jesus, que não tiveram uma vida de santidade, de testemunho aqui na terra, e vão ficar. No período da tribulação, são 3 anos e meio, aonde o anticristo faz aliança com os judeus e engana muita gente. Nos 3 anos e meio finais, que é o período de 7 anos, dá-se então o início da grande tribulação. Cláudio Costa, paz do Senhor, seja bem-vindo. Compartilha com mais 12 aí, meu irmão, e fica comigo até meia-noite, que o manto é forte aqui hoje.
Dá-se então o início da grande tribulação. E no período da grande tribulação, preste atenção, no período da grande tribulação, nesse momento aonde a igreja está nos ares com Cristo, nas bodas do Cordeiro, a terra está em grande aflição na tribulação. E na tribulação são abertos 7 selos, que João teve uma visão na ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 6. Nós lemos aqui 6 e 7. Ele teve a visão na ilha de Patmos. E esse livro só poderia ser aberto por Cristo, que é o Cordeiro. Jesus então começa a abrir o livro, que é um livro. Ele começa a desatar os selos. E cada um dos selos tem o seu significado. Tudo isso está acontecendo na terra, enquanto a igreja está no céu. Aí eu quero saber de você, se você quer saber amanhã, o que acontecerá com a igreja após o arrebatamento. Dona Roberta, paz do Senhor, seja bem-vinda. Chama mais 12 aí. Então eu quero saber se você quer saber o que vai acontecer com a igreja após o arrebatamento. A igreja vai subir no céu. O que a gente vai ficar fazendo no céu? Você quer saber disso? Você vai falar para mim, eu quero saber. Na tribulação estão os que ficaram e os ímpios, aqueles que não conhecem Jesus, que não se renderam a Jesus, os defamadores, caluniadores, perseguidores, aqueles que estão inflamando, já começaram a falar, eu quero saber. Então hoje a gente vai encerrar essa série do que está acontecendo na grande tribulação. E amanhã eu vou falar o que vai acontecer com a igreja após o arrebatamento. Então, na terra vai ser destruição, guerra, morte, praga, como a gente aprendeu ontem. E no céu, você vai saber só amanhã. Então, para dar continuidade, então Jesus ele abriu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e por fim, Jesus abre o 7º selo. E aí começa aqui a revelação. Então, vem comigo agora. Livro do Apocalipse, capítulo de número 8. Livro do Apocalipse, capítulo de número 8. Versículo de número 1. Diz assim: e havendo aberto o 7º selo, lembra dos selos? E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Começamos aqui. Irmã Cristiane Oliveira, paz do Senhor, boa noite. Convida mais 12, o povo já quer saber sobre amanhã. Amanhã eu vou falar o que vai acontecer com a igreja após o arrebatamento. Preciso de óculos, produção, meu óculos, em nome de Jesus. Então, começa aqui o estudo. O 7º selo é aberto. Quando o 7º selo se abre, existe silêncio no céu. Meu Pai, silêncio no céu. E então é visto 7 anjos que estavam diante de Deus, e lhe foram dados 7 trombetas. E aí a gente começa o estudo das 7 trombetas. Quando Cristo, ele abre o 7º selo, obrigado, glória a Deus, minha família está comigo aqui. Quando Cristo abre o 7º selo, todos os cidadãos celestiais, mesmo a igreja que já foi arrebatada aos céus, presencia um silêncio por quase meia hora, que acontece e para todo o céu. Não se ouve nada. Todos param e ficam atentos para ver o que está por vir. Nosso estudo está começando agora. O mal que está para acontecer na grande tribulação é tão grande, a ponto de causar algo inédito. Silêncio no céu. Você quer ficar, irmão? Ou você quer subir? Você quer ficar para experimentar a tribulação? Ou você quer ser arrebatado com a igreja nos ares? Coloca aí. Eu quero. Não quero. Eu quero ficar na tribulação. Quero ver tua opinião.
aconteceu algo inédito no céu. Se os 7 selos que foram abertos já causou espanto no teu coração, o pior estava por vir, ou vai estar por vir, né? Que a tribulação não aconteceu ainda. Sharon Fernandes, da paz, seja bem-vinda, compartilha com mais 12 pessoas aí e vem com a gente até o final. Então preste atenção, aconteceu algo inédito, porque a Bíblia diz que em todo o tempo no céu, os anjos estão cantando, santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Incansavelmente tem adoração no céu. Mas 7 anjos recebem as 7 trombetas nas mãos. O céu se cala. Silêncio no céu. Porque naquele momento, coisas piores iriam ou estão por vir na tribulação. E a gente começa aqui a ministrar essa lição ao teu coração. Quando nós falamos sobre as trombetas, o livro do Apocalipse, capítulo de número 8, vai nos falar, a partir do versículo de número 3, que diz assim: E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, e tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Cristiane Menezes, paz do Senhor, boa noite. Compartilha com mais 12 pessoas e fica aí com a gente até meia-noite. Então você observa que no momento que os anjos recebem as trombetas, que há silêncio no céu, outro anjo se manifesta. Ele toma o incensário de Deus, enche de fogo e lança sobre a terra. E aí ouviram-se vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Por que eu estou falando ouviram? Porque essa foi uma visão que João teve para o tempo futuro, porque Apocalipse é o livro das revelações. Chame aí o irmão Aron, pastor Aron. Estou sentindo falta dele aqui nessa live. Pastor Cirlei, lá de São Vicente, chame também. Chama os nossos companheiros da visão celular, em nome de Jesus. Então, nós percebemos que João estava tendo uma visão de algo pior que estava para acontecer. E aí então começa o desenrolar, o tocar de todas as trombetas. Porque o versículo de número 6 diz assim: E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Veja bem, Apocalipse 8, versículo 6, é uma mensagem expositiva que nós vamos trabalhar nela aqui. No texto de Apocalipse 8, 9 e 11, vamos trabalhar nesse texto. Em 1 hora a gente consegue falar. Então os anjos estavam preparados para tocar a trombeta na reta final da tribulação. E aí o versículo de número 7, Apocalipse 8, 7, o primeiro anjo toca a primeira trombeta. Está acompanhando comigo aí? Enche essa tela aqui de joinha, para mim saber que você está acompanhando comigo. Joinha, estou acompanhando, pastor. O joinha, isso. Muito bem. Estou ouvindo bem. No versículo de número 7, o primeiro anjo se prepara. E está escrito assim: E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra,
que foi queimada na sua terça parte. A terça parte da terra queimou-se. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Então, quando a primeira trombeta toca, o que acontece? A terça parte da terra, ela é queimada, ela é destruída por fogo e saraiva. Lembre-se que Satanás, quando foi lançado do céu, ele arrastou uma terça parte dos anjos. Isso é muito forte. Isso é uma revelação. Isso tem sentido porque a terça parte, né, um terço, né, ele arranca do céu. E quando se toca a primeira trombeta, um terço da terra, não dá para explicar sobre isso aqui agora, é queimado. E tudo é misturado com sangue. Toda a erva e plantas, inclusive as que servem de alimento para os homens, e animais dos campos serão queimados em sua terça parte. Meu Deus, pense na destruição. E ainda tem gente que está achando que o coronavírus é o final do mundo. Não é não, irmão. Nós vamos passar, em nome do Senhor Jesus, por essa crise. Amém? Nós vamos passar, em nome do Senhor Jesus, por essa crise. E vamos nos fortalecer em fé, na presença do Altíssimo, para desfrutar e viver as bênçãos do Senhor. Então, o primeiro anjo, você que está tocando, ele toca, anotando, ele toca a trombeta. E quando ele toca a trombeta, vem fogo do céu e queima a terça parte da terra, das ervas, da alimentação, das plantas, etc. e etc. Quando se toca a segunda trombeta, Apocalipse, capítulo de número 8, versículo na palavra de Deus, Apocalipse 8, 8. Estou vendo bastante gente entrando aí. Deixa o teu nome para a gente saber que você está aqui comigo. Saúde aí com a paz. Diz assim, o versículo de número 8. Apocalipse 8, 8. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Olha só, a terça parte da terra, a terça parte do mar. E a Bíblia diz assim, e foi lançada no mar uma coisa, ninguém sabe o que foi lançado. Veio do céu, ele toca a trombeta e vem do céu, cai no mar. Uma coisa, o que é uma coisa? Uma coisa, nós não sabemos definir o que é uma coisa. Uma coisa pode ser qualquer coisa. Uma coisa pode ser um meteoro, uma coisa pode ser um avião, uma coisa pode ser, irmão, pode ser qualquer objeto. Pode ser qualquer objeto. Daniela e Vicenzo, paz do Senhor, seja bem-vinda. Compartilha com mais 12 aí, vem com a gente. Então, quando o segundo anjo toca a trombeta, cai do céu uma coisa como um grande monte ardente de fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Que coisa terrível. Tudo isso vai estar acontecendo na terra, porque a igreja vai estar no céu. Glória a Deus por isso. Porque como nós ensinamos ontem, a igreja não irá participar da tribulação, conforme nós falamos na palavra ontem. Então o que acontece? Um grande meteoro ardendo em fogo cai sobre o mar, tornando em sangue a terça parte do mar. Agora você imagina a terça parte do mar, ou das águas, do mar se tornando em sangue. Imagine isso. Isto será uma grande catástrofe, pois é uma parte incalculável. E aí o versículo 9 de Apocalipse 8 nos dá mais ou menos uma ideia, que eu estou te trazendo aqui uma mensagem expositiva à luz da palavra de Deus. Diz assim o versículo 9. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus. Ou seja, irmão, absolutamente na terça parte, o que estiver na terça parte do mar. Irmã Rita de Cássia Soares, paz, Deus abençoe, seja bem-vinda. Compartilha com 12 e continua com a gente.
Depois volta um pouquinho a live e vê o início. Maria Lima, glória a Deus, paz do Senhor, seja bem-vinda. Compartilha com 12 e vem com a gente aqui até o final. Depois volta um pouquinho a live. Então, tudo que estiver na terça parte do mar, quando cair essa coisa, esse meteoro do céu, ardendo em fogo, vai ser eliminado, vai morrer. Quando ele fala de naus, ele fala de navios, submarinos, barcos, embarcação pequenas, embarcações grandes, cruzeiros, por que não dizer isso? Érida Jacomete, paz, seja bem-vinda, Deus abençoe, compartilha com mais 12 pessoas e vem. E aí ele diz que todo ser vivente, ou toda a vida que houver no mar, também morrerá. O que significa isso, irmão? Vai começar a ter fome. Por quê? Porque se o primeiro anjo toca a trombeta e queima 1/3 das ervas da terra, consome o que tem de alimento. Se o segundo anjo toca a trombeta, cai uma bola de fogo do céu. Rani Edson, futuro vereador de Mongaguá. Pai do Senhor, Deus te abençoe. Compartilha com mais 12 e vem com a gente aí. Fica até o final, até meia-noite que a gente vai estar orando. Se o segundo anjo toca a trombeta e cai essa bola de fogo e consome nessa terça parte de água do oceano, do mar, toda a vida marítima e todas as naus, as embarcações, subentende-se que haverá morte e fome, porque os frutos do mar também é uma alimentação. Então nós estamos falando aqui a segunda trombeta. Este acontecimento se dará na grande tribulação. E nós estaremos no céu. Quem tem glória, diga glória aí na sua casa. A igreja vai estar no céu. Mas para estar no céu, nós precisamos ser arrebatados. Que é antes da grande tribulação, o arrebatamento. Então, dando continuidade, na terceira trombeta, o versículo de número 10 diz assim: e o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Meu Pai, primeiro a terra, depois a vida marítima, agora a fonte das águas, água potável que nós bebemos. Rai Silva Santos, paz, boa noite, seja bem-vindo, compartilha com mais 12, fica com a gente até o final aí, nessa live, falando sobre as 7 trombetas. Ou seja, fere a fonte das águas. O terceiro anjo fere a fonte das águas. E essa terceira trombeta, isto mostra um descontrole no universo inteiro. A terça parte das águas, dos rios e as fontes de águas, se tornarão amargas, matando assim muitos homens. Haverá falta de água potável e os homens não terão como saciar a sua sede. Eu não sei se você sabe que o ser humano tem 70% do seu corpo em água. Tudo parte da água. Se você olhar Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1, diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, tudo que foi formado, formou-se a partir das águas. E o terceiro anjo, ele toca a trombeta, e essa bola de fogo, esse elemento de fogo, ele fere a fonte das águas. Jonatas Ferreira está entrando aqui. E aí, rapaziada, para de ficar me marcando na live. Pergunte se eu quero assistir, depois me marque, beleza? Então não marque mais o Jonathan Ferreira, tá bom, gente? Deixa ele, Deus te abençoe, Jonatas. Então presta atenção. Preste bem atenção aqui, não perca seu foco. A fonte das águas será ferida. E aí então haverá sede. Os homens não poderão saciar a sua sede. Imagine quão terrível serão esses dias
quando os homens buscarão saciar a sua sede, e não encontrarão como fazê-lo, pois as águas se tornarão amargas. Com certeza, muitos ou muitas pessoas desfalecerão e chegarão ao estado da morte. A gente até aguenta ficar sem comer, mas quem é que aguenta ficar sem beber? Quem suporta ficar sem beber? Quem suporta ficar sem saciar sua sede? Ninguém. Pastor Marcos Ramos, seja bem-vindo, Pai do Senhor. Deus te abençoe. Compartilha com mais 12 aí, vem com a gente. O que não falta é gente interessada para aprender das coisas futuras, das coisas do porvir, porque o que nós estamos vivendo hoje, irmãos, não passa de uma guerra política. Deixa eu dar uma pausa aqui para falar algo para você. Pegar uma situação mundial para conquistar a mente das pessoas. Pegar uma situação para se vangloriar, para fazer de cabide, e estão esquecendo que a humanidade são pessoas, não são coisas. Inocentes estão morrendo, porque se fosse falado lá atrás, Pastor Cláudio Inácio, Deus te abençoe, acompanhei tua live ontem, seja bem-vindo. Compartilha com mais 2 pessoas aí, companheiro, e vamos estar nessa pegada aqui, falando das 7 trombetas. Se tivessem falado lá atrás pra gente, nós não estaríamos nessa desgraça que estamos vivendo hoje. E tem um monte de gente insana, inconsequente, que está achando que é o fim do mundo, que é o apocalipse. Irmãos, queridos, você que está me ouvindo, independente da tua crença e da tua religião, quero aqui já até fazer os meus agradecimentos ao grupo dos evangélicos, que tem postado todas as minhas lives, e eu tenho visto a repercussão lá, no Brasil todo. Ao administrador do grupo dos evangélicos, Deus te abençoe. Uma pouca vergonha o que estão fazendo com a nação, com a igreja, o que estão fazendo com a humanidade, dependendo da sua crença religiosa. Estão colocando pessoas na mira da morte por conta de interesses pessoais. De fato, Jesus está voltando, irmãos. Então, se você tem esse pensamento que é o fim do mundo, não pense nisso não, vai ser o fim só se você morrer. Porque nós vamos passar por essa pandemia. Nós vamos vencer essa desgraça. Se você fizer estudos, irmãos, há mais de 100 anos, pestes estão acontecendo na humanidade. Já teve a peste bubônica, já teve a peste da gripe da Espanha, já teve, meu irmão, o ebola, já teve o cólera, já teve o zika vírus. Agora nós estamos vivendo essa pandemia chamada coronavírus. E não se espante se vierem outras. Mas nós vamos ficar firmes, porque nós somos a igreja de Cristo. Então tenha fé. Por isso nós estamos aqui edificando a tua fé pela palavra. E eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Não vai faltar o alimento na tua mesa. Não vai faltar o pão de cada dia. Não vai faltar uma palavra. Porque se não for eu, Deus vai levantar outro para ministrar a tua vida. Deus vai levantar outra pessoa para consolar o teu coração. Então, ânimo, se levante, não desfaleça. Fique firme na fé em nome do Senhor Jesus. E não entre nessa guerra política, pelo amor de Deus. Porque o que mais tem é crente se perdendo emocionalmente, defendendo A, defendendo B, pessoas que eu admiro de renome, bombardeando A, bombardeando B, tudo por interesse, essa que é a verdade. Então, em nome do Senhor Jesus, seja sábio, descubra a palavra, o caminho da verdade, que você vai ver que a tua vida vai ficar muito mais fácil de se viver. Vamos ter aflições, sim, mas com base na palavra nós vamos romper todos os nossos obstáculos, em nome do Senhor Jesus. Então o terceiro anjo, quando toca a trombeta, começa então a ferir
ferir a fonte das águas. Então já tem fome na terra, porque foi destruída uma terça parte da terra e dos vegetais. Vai ter fome dos animais marítimos, nós não vamos consumir. Vai ter morte de navios submarinos, que são as naus, que a Bíblia está falando, uma terça parte. Agora vai ferir a fonte das águas, vai ter sede, e ninguém consegue sobreviver sem água. E aí o quarto anjo, em Apocalipse 8:12, troca a trombeta. Quem está gostando aí, diga aleluia, que nesse aleluia da irmã Jaxele. Quem quer que eu continue aí, diga aleluia. Diz assim, o versículo 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, e a terra, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Meu Deus! Sabe aquele final de tarde, quando está começando a escurecer, que parece que começa a viver um ambiente tenebroso? É o que ia acontecer, é o que vai acontecer. Porque João teve a visão, a revelação do que estava acontecendo. E quando se toca a quarta trombeta, Satanás, preste atenção, uma enorme escuridão toma conta da terra, onde a terça parte do sol, da lua, das estrelas, como nós já lemos aqui, não darão a sua luz. Acontecerá um eclipse jamais visto em toda a história da humanidade. E aí o que vai acontecer? Presta atenção. Satanás terá escuridão. Satanás terá escuridão como uma de suas marcas de governo. Se Cristo é a luz do mundo, o anticristo traz trevas para aqueles que não quiseram a luz de Cristo. Fome, a terra ferida, mar ferido, fonte da água ferida, e a terra vai estar escuridão, a terra vai estar em trevas. Tudo isso, repito, acontecendo no período da grande tribulação. Agora, o versículo de número 13, ele já começa a avisar o que vai acontecer na quinta trombeta. Mas presta atenção no que eu vou te falar sobre a questão da escuridão. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos do dia e não da noite. Eu preciso falar sobre isso. Querido, saia da escuridão em nome de Jesus. Tome decisões que vão te levar para a luz. Se você tiver que abrir mão, se você tiver que renunciar para sair da escuridão, porque como nós falamos ontem, o apóstolo João, nas suas epístolas, ele disse que haveriam, no decorrer dos tempos, muitos falsos profetas. E hoje eu afirmo, tem muito falso profeta levando a humanidade para a escuridão. Levando a humanidade para o inferno. Falem o que quiser de mim, do pastor Anderson. Falem o que quiser da minha pessoa, querido. Boa noite, Luciano Lara. Seja bem-vindo. Compartilha com mais 12 aí e continua com a gente. Mas eu fico com a palavra, irmãos. Eu quero, claro, que a palavra viva exploda na Baixada Santista, no Brasil, se assim Deus permitir. Eu quero uma multidão de salvos, mas se for com a palavra. Porque coisas para encher a igreja tem um monte. Para ludibriar o povo. Profetada tem um monte. Revelations tem um monte. Um monte. E tu fica entrando nessas lives durante o dia para ver se alguém vai revelar o teu nome, teu CPF, teu RG. E eu tô aqui falando, irmão, que isso é uma pouca vergonha. Pouca vergonha.
Eu creio nos dons, eu creio nos ministérios. E os 5 ministérios são apóstolos, pastores, mestres, evangelistas e profetas. Eu acredito no dom da profecia, mas para de ficar indo atrás dessas pessoas que ficam dando profetada, que muitas vezes vão lá no teu Facebook, no teu perfil, vê as tuas lamentações e profetiza sobre aquilo que tu está sofrendo. Pelo amor de Deus, fique com a palavra, irmãos. Isso é escuridão, isso é treva. No período da tribulação haverá escuridão. Quando esse anjo, esse quarto anjo toca a quarta trombeta, a escuridão toma conta da terra, da humanidade. E aí no versículo 13 de Apocalipse 8, abra aí comigo se você estiver me acompanhando. Apocalipse 8, versículo 13. Olha só como que as coisas vão se encaixando. Diz assim, Paz Wallace, Deus te abençoe. E olhei, o quarto anjo já tinha tocado a trombeta, já estava escuridão na terra. Versículo 13. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que hão ainda de tocar. Meu Pai. Então, o quarto anjo toca a trombeta, e voa um anjo no céu, e ele diz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra. Vou te perguntar de novo, tu quer ficar, irmão? Aproveita, querido. Aproveita esses dias de quarentena, de isolamento. Faz faxina na tua casa. Se conserta. Esteja em unidade com a tua família. Busque a Deus, ore a Deus. Conserta a tua vida. Sai da pornografia. Sai da prostituição. Deus está falando com alguém aqui hoje. Sai dessa vida de adultério, de fornicação. Essa vida escondida. Porque tu vai ficar. Você vai ficar, irmão. Porque todos nós passaremos pelo juízo de Deus. Todos. Todos vamos passar. Ah, se eu morrer, eu vou me livrar disso. Se tu morrer, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Quando? Os mortos ressuscitarão primeiro. Quando houver o arrebatamento da igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro. E todos nós, isso aqui já é uma outra vertente desse estudo escatológico, vamos estar diante do trono de Deus para receber os galardão, mas vai ter o grande trono branco, aquele do juízo. Meu Pai, é forte isso aqui. Essa é a maior revelação que a igreja precisa saber. Um dia todos nós seremos julgados por Cristo. E quando o quarto anjo toca a trombeta e ele voa, e ele anuncia a desgraça que haverá na terra, o quinto anjo então toca a trombeta. E diz assim o versículo de número 1 do capítulo de número 9, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. As piores coisas estavam por vir. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Você já percebeu que os tempos hoje são diferentes de antigamente? Porque a tendência, irmão, é piorar. A tendência é piorar, é cada vez ficar pior a situação. A tendência é cada vez se complicar mais a situação. Então, antigamente, você falava assim, poxa, eu jogava bolinha de gude. Antigamente, a criança com 10 anos, ela estava na cama 11 horas da noite. Hoje não, ele está na frente do Free Fire. Tem gente que reclama, irmão, live de 1h30, 1h15, 1h20. Mas meu filho estava hoje aqui, vendo uma live do Nobru, que é um mito aí do Free Fire. 3 horas de live, 3 horas. 3 horas, e tem uma galera jovem que fica aí nisso aí. Porque a moda é fazer live, a moda é jogar Free Fire, mas não aguenta ouvir a palavra de Deus em 1 hora.
Hoje a tampa da chaleira vai voar aí na tua casa, querido. Vai voar em nome de Jesus. Não aguenta ficar na frente da televisão. Fica 2 horas na frente da Netflix. Fica 2 horas perdendo tempo teclando nas redes sociais. Mas não aguenta ficar 1 hora ouvindo uma palavra de revelação para a tua vida. Que vai trazer para você avivamento no teu espírito e na tua alma. E o capítulo 9 de Apocalipse, versículo 1, diz assim: e o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela aqui do céu, caiu na terra, e foi-lhe dada, meu Pai, a chave do poço do abismo. Presta atenção, porque essa aqui é uma revelação de Deus para a tua vida. Quando essa estrela cai sobre a terra, essa estrela é Satanás, que irá agir no corpo do anticristo. Viu? Porque o anticristo vai estar na terra. Se você estava comigo antes, você aprendeu. O anticristo vai estar na terra. Satanás vem e ele começa a agir no corpo do anticristo, que possui a chave do poço do abismo, onde estão presos os piores demônios. Tu tá achando que hoje é complicado? Na tribulação vai ser pior ainda, porque segundo a palavra, segundo estudos escatológicos, esses demônios, irmãos, eles são piores ainda do que nós estamos vendo. Por isso que eles estão presos no abismo. E eles fizeram parte da queda de Lúcifer. Eles fizeram parte quando Lúcifer foi lançado do céu. Eles faziam parte daquela 1/3 parte dos anjos. E outra, são demônios ainda piores do que Lúcifer. Por isso é que eles estão presos. Só para você ter uma ideia, na palavra de Deus em Judas capítulo 1, Judas 1:6, né? Porque é só um capítulo. Judas 1:6 diz assim, ó: guardam a sua habitação, e por isso Deus os reservou em prisão eterna. Não quiseram ficar no céu, não gostavam da sua posição angelical, ao contrário, de Lúcifer que quis conquistar o céu. Eles eram terríveis, piores que Lúcifer. Porque a Bíblia diz que Lúcifer assentou no seu coração ser maior que Deus, melhor que Deus. Depois você lê lá, Isaías capítulo de número 14, do versículo 12 ao 15. E você vai entender melhor isso. Eu não vou voltar lá porque a gente vai se prender nisso aqui. A hora está indo embora, eu ainda estou na 5ª trombeta. Queria falar das 7 taças, mas não vai dar tempo. Vai ficar para outro dia. Então eles serão soltos na grande tribulação. Serão soltos na grande tribulação para trazer tormento aos moradores da terra, aqueles que não têm o selo do Deus vivo. Eles são como gafanhotos destruindo tudo e perturbando a humanidade por 5 meses. Esses demônios, olha só, isso aqui está tudo em Apocalipse 9, do versículo de número 2 até o 12. Eles serão como um gafanhoto destruindo e perturbando a humanidade por 5 meses. Esses demônios possuem rosto de homem, cabelos parecidos com o das mulheres, o que demonstram ser comprido. Possuem dentes de leões, couraças de ferro e caudas parecidas como dos escorpiões. Esses demônios são considerados os piores, pois até o nome mostra sua superioridade no reino das trevas. São chamados de rei do abismo. Tudo isso na tribulação. Quer ficar, irmão? Quer ficar? Hã? Ou quer ter uma vida de santidade? Isso serve para mim também. Agora, eu preciso ser santo agora, irmão. Eu preciso ser santo agora, não é depois que Jesus voltar. Vai dar tempo, mas vai ser pior. Eles são considerados reis do abismo. Apocalipse 9:11 diz assim: e tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. É outra história, outro estudo, Abaddon e Apolion. Pode-se dizer que são as duas testemunhas, etc, etc.
É muita coisa, irmão. Isso aqui é estudo para um ano, se bobear, para explicar detalhe por detalhe. Então, quando esse anjo ele é solto, ele começa a trazer terror na terra. Ele começa a perseguir as pessoas. Ele começa a matar as pessoas. É por isso que nós falamos hoje que muitos vão salpicar suas vestes de sangue, porque não irão negar o nome de Jesus na grande tribulação e só assim vão conhecer a glória do Pai. Se tá bom o estudo, vai colocando aí, tá a benção. Aleluia. Vai dando um joinha aí na tela para me ver que você está entendendo, que você está gostando do que Deus está falando aqui, desse despertamento do Senhor na tua vida, né? Então, quinta trombeta. Agora, temos a sexta trombeta, no Apocalipse capítulo 9, versículo de número 13. Toca-se então a sexta trombeta. E tocou o sexto anjo a sua trombeta. Apocalipse 9, 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta. E ouvi uma voz que vinha dos quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus. Olha só, das quatro pontas do trono de ouro, que estava diante de Deus. Quando essa sexta trombeta é tocada, uma voz determina ao anjo que tocou a sexta trombeta que solte. Irmão, uma coisa terrível. Eu estou aqui falando e estou imaginando. Eu não quero estar aqui para presenciar. Eu vou estar no céu, em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar na glória com Cristo. Assistindo tudo isso, porque nós vamos estar na glória com Cristo. A igreja vai estar na glória. Assistindo essa atrocidade. Para no momento certo agir, a gente vai falar. Já, já. Então são soltos 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Esses anjos irão comandar um exército. Eu preciso ler isso aqui. De 200 milhões de demônios. Ou seja, cada um dos 4 irá liderar 50 milhões. 200 milhões dividido por 4, 50 milhões. Cada um desses anjos irão liderar uma verdadeira cavalaria infernal. Eles são diferentes dos demônios soltos na quinta trombeta. Lembra da quinta trombeta? Que o demônio foi solto para assolar os demônios que são piores do que Lúcifer, que estavam no abismo. Eles são piores do que os demônios da quinta trombeta, pois a eles é dado o poder de comando. Possivelmente irão comandar os demônios soltos na quinta trombeta. Jesus. Tudo isso foi a visão que João teve na ilha de Patmos acerca do arrebatamento da igreja e também da grande tribulação. Por isso eu falei logo no começo. O que vai acontecer com a igreja após o arrebatamento? Se você quiser saber, você vai colocar: eu quero saber o que vai acontecer com a igreja. Porque veja bem, arrebatamento, sinais, arrebatamento, pós-arrebatamento, a igreja estará no ares com Cristo, não é a segunda vinda ainda, a igreja vai estar no ar com Cristo, na terra, ó, igreja em cima, na terra, tribulação, grande tribulação. Enquanto a tribulação está acontecendo na terra, a igreja vai estar no ar. Mas o que vai estar acontecendo com a igreja? Se você quiser saber, você vai falar: eu quero saber o que vai acontecer com a igreja após o arrebatamento. O que vai acontecer com a igreja? Eu quero te falar. Então, nessa sexta trombeta, os demônios são soltos. E eles começam a comandar essa cavalaria infernal, essa desgraça, em cima da humanidade. O anticristo vai estar reinando, imperando. E torno a dizer para você, um outro estudo dentro desse assunto de escatologia: o Espírito de Deus não vai estar mais na terra. Porque no dia do arrebatamento, o Espírito sobe com a igreja. Por que o Espírito está aqui com a gente hoje, Espírito Santo, irmãos? Porque o Espírito está conosco aqui, porque Ele é o Consolador. Lembra que Jesus falou: eu vou, mas eu enviarei, eu não vos deixarei sozinhos. Eu enviarei o Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo.
que está conosco, gemendo por nós com gemidos inexprimíveis, intercedendo junto ao Pai, né? Pedindo que Deus tenha misericórdia da nossa vida, etc, etc. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, na tribulação, não vai ter Espírito Santo para convencer o homem do pecado. Por isso que vai ter sofrimento. Então, os demônios vão estar soltos, a terra vai estar queimada, a erva vai estar queimada, vai ter escuridão na terra, totalmente destruído, vai ter escuridão na terra. Os demônios serão soltos, vão sair do abismo. Um exército de demônios vai comandar 200 milhões de anjos, né? Ou de demônios caídos, anjos caídos que se tornaram demônios para assolar a terra. E por fim, abre-se então, ou seja, toca-se então a sétima trombeta. Apocalipse capítulo de número 11, versículo de número 5. Apocalipse capítulo de número 11, versículo de número 5, que diz assim a palavra do Senhor. E se alguém 11:15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Olha só. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam. Quando o sétimo selo foi aberto, eu estou pausadamente para você entender. Quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio no céu, porque viriam dias piores. Quando a sétima trombeta é tocada, é anunciado: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Do nosso Senhor Jesus Cristo. Do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo o sempre. Mas observe. Os 24 anciãos adoravam a Cristo no céu, por ter chegado a hora da vingança contra aqueles que tanto mal fizeram contra os profetas, apóstolos e a igreja de Cristo. Este parece ser o momento em que Cristo irá dar o galardão a todos que venceram, a recompensa aos profetas, aos servos de Cristo e aos santos que temeram ao Deus vivo. Apocalipse 11:18 nos fala sobre isso. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Então é o momento que Cristo está se preparando. Mas antes disso, ele abençoa, ele galardoa, porque galardão é presente, é bênção. Os seus que sofreram por amor dele, os seus que entregaram a vida por amor dele. Eles louvam a Cristo, porque veem também que o Messias está prestes a estabelecer o seu reinado na terra. Os galardões mostram que é chegado o reino de Deus, que os crentes tanto oram na oração do Pai Nosso. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 10. Então, olha que interessante. Nesse momento, Jesus estava se preparando para estabelecer o seu reino milenar. Só que isso também é um outro assunto, é uma outra história, o milênio de Cristo. Nesse período que o milênio ia ser estabelecido, que o reinado de Cristo na terra iria ser estabelecido, no capítulo de número 16 de Apocalipse, é ordenado a 7 anjos que derramem sobre a terra as 7 taças que contêm a ira de Deus. E eu estou concluindo. Porque depois dos 7 selos vem as 7 trombetas. Depois das 7 trombetas vem, então,
as 7 taças. E aí entenda nessa conclusão. Em relação às 7 trombetas, os males eram limitados, visto que afetaram apenas a terça parte das árvores, dos vegetais, do mar, dos rios, das fontes das águas, do sol, da lua e das estrelas. Porém agora, além de destruir as fontes para alimentação e sobrevivência dos homens, a ira de Deus toca em seu corpo, que receberá doenças, chagas mortais e feridas terríveis. E aí eu não preciso falar das 7 taças, porque a gente já consegue ter um entendimento claro que as 7 taças, elas vão trazer o que? A morte, o sofrimento para a humanidade. Você sabe por que Deus despertou meu coração para falar sobre isso com você? Porque tem muita gente equivocada, achando que é o fim, que essa praga do coronavírus é o fim, que é o apocalipse, que é o fim da humanidade, que a terra está se acabando. Mentira, não é não, irmão. Não é não. Porque a desgraça pior na terra vai acontecer na tribulação. Então esteja na presença de Deus, para que você não fique na tribulação. E nós vamos orar. Nós vamos encerrar aqui. Eu espero que eu tenha sido claro nessa 1 hora ou 55 minutos de explanação escatológica, bíblica e teológica para a tua vida. Se você entendeu, diga aí glória a Deus. Eu entendi. Se você compreendeu sobre as 7 taças, você vai colocar aí, eu compreendi, eu entendi. Se você foi avivado, você vai colocar também, eu fui avivado. Eu compreendi, eu quero que você escreva, você que está comigo. Nós estamos aqui em 36 pessoas visualizando. Então se você entendeu acerca do arrebatamento, da grande tribulação, ainda estamos falando de grande tribulação, falamos dos selos, falamos agora das trombetas. Dei aqui uma conclusão das 7 taças da ira de Deus que vão trazer a morte mesmo para aqueles que estiverem na terra, para aqueles que não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para aqueles que ficaram na tribulação e não conseguiram alcançar a misericórdia de Deus. Que Deus nos livre de tudo isso. E aí, querido, eu quero te chamar nesse momento para uma oração de arrependimento. Eu quero te chamar nesse momento para uma oração de arrependimento. Faltam aí 4 minutos para meia-noite. E eu quero chamar você para uma oração de arrependimento, de confissão de pecado. Porque se Deus está falando isso com essas pessoas que estão aqui comigo e com tantas as outras que vão ver esse vídeo, eu quero que você compartilhe, me ajude. Compartilhe esse vídeo, compartilhe bastante esse vídeo. Marque pessoas, coloca lá, assiste até o final. Revelação de Deus. Se Deus está falando contigo, faça isso. Faça isso. Porque tem muita gente que está em pecado, irmãos. Que não confessou o pecado. Que o problema não é o pecado. Me compreenda bem. O problema é permanecer no pecado. O problema é viver uma vida de pecado. Esse é o problema. O problema não é pecar. Porque pecar, todo mundo está sujeito a pecar. O problema é viver no pecado. É estar com a vida no pecado. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Muito bem, as pessoas estão dizendo, eu compreendi, eu entendi. Quero que você coloque isso daí. Fui avivado, estou entendendo. Diga para mim o que está acontecendo na tua vida nesses 3 dias que a gente está junto, que Deus está ministrando no teu coração. Então nós vamos orar, segundo a palavra de Deus, que nós aprendemos aqui nessa noite, que nós estamos desfrutando aqui da palavra do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Por isso, nós estamos aqui. E eu quero que você abra o seu coração na presença do Senhor, para que a gente possa orar. E depois da oração a gente dá mais uma palavra. Em nome do Senhor Jesus. Una-se à sua família agora. Se você estiver trancado aí no teu quarto, sozinho, eu quero te convidar a orar comigo.
eu quero te convidar a refletir sobre a tua vida. Se a tua vida está de fato agradando a Deus. Eu vou repetir o que eu falei ontem. Hoje a minha maior preocupação é se as pessoas vão continuar com essa mesma sede de Deus que estão agora nesses dias de isolamento. Essa é a minha única preocupação. E falo para todos da Palavra Viva isso. Viu? Para todos os discípulos que Deus me confiou. Se a sede vai continuar a mesma. Se você vai ter o mesmo desejo por Deus que você está tendo nesse momento. Então, aonde você está? Fecha os teus olhos. Abre o teu coração e já comece a falar com Deus. E logo em seguida eu vou levantar minha voz em oração. Aleluia. Glória a Deus. Santo de Israel, Deus vivo, poderoso, justo, príncipe da paz, conselheiro, estrela da manhã, leão da tribo de Judá, alfa e ômega, o princípio e fim, o que era, o que é e o que há de vir, o todo-poderoso El Shaddai, o Deus de paz, o Jeová Reobote, Sabaote, Jeová Jireh, o Espírito Santo, Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus misericordioso que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por mim e por você, que derramou seu sangue na cruz do Calvário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de homem, e não usurpou de ser igual a Deus, mas morreu por mim e por você. É diante desse Deus que nós estamos nessa hora. E que nós não estejamos nessa terra para ouvir a trombeta soar. Que nós não estejamos nessa terra para ouvir nenhuma dessas trombetas sendo entoadas, mas que nós estejamos com Deus nos ares, como a igreja de Cristo, arrebatada pelo Senhor Jesus. Deus, no nome do teu Filho amado Jesus, eu oro nesta hora. Levanto a minha voz, meu Pai, como intercessor de cada uma dessas pessoas que estão nesse momento, meu Deus amado, de oração, ligados a esta palavra. Em nome de Cristo Jesus, Pai, eu repreendo agora toda a ação de Satanás na mente, no coração e na alma deste ser, Pai. Que o teu Espírito, ó Deus, que é santo, se manifeste aí nesta igreja, porque nós somos a igreja de Cristo. E que toda corrupção, toda mentira, todo engano, todo pecado oculto, meu Pai, meu Deus, todo adultério, fornicação, tudo que está em oculto, meu Pai, seja confessado, para que se alcance o perdão e a misericórdia do Senhor. Nós não queremos ficar, ó Pai, nós não queremos ficar neste mundo de aflição, mas nós queremos subir. Então nos purifica, tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Nos santifica, ó Deus, de todo pecado. Nos santifica, ó Deus amado, de toda lascívia. Porque a tua palavra diz que os fornicários, os mentirosos, os fofoqueiros, os adúlteros, os avarentos, os preguiçosos, não herdarão o reino de Deus. Nos livra, Pai, de tudo isso. E nos ajuda a ser santo. Nos ajuda, meu Deus, a viver uma vida de santidade, uma vida ilibada em tua presença. Que nesses dias de quarentena, nós não sejamos levados por esta onda mentirosa de tantas informações. Que nós venhamos permanecer santos no Senhor, em Cristo,
firmados na aliança de sangue que fora feita na cruz do Calvário. Que nós não venhamos desfalecer na fé, mas que possamos permanecer, ó Deus, em aliança contigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma nas tuas mãos a cada pessoa, a cada irmão de todas as regiões aqui representadas, meu Pai, nesta live. Livra deste vírus mortal chamado Covid-19. Guarda-nos, esconde-nos, ó Deus, debaixo do teu sangue. Dá sabedoria ao nosso presidente da República, ao governador do estado, aos prefeitos de cada uma das cidades aqui da Baixada, das 9 cidades. Ajuda cada um deles, meu Pai. Ó Deus, eu oro pela minha casa, pela minha vida e a minha família. Assim como essa pessoa está orando pela sua casa. Salva, meu Deus, o perdido. Alcança, meu Deus, este integrante desta família que está desviado, que está longe dos teus caminhos. Ajuda ele. Ajuda essa pessoa, Pai. Converte ele dos caminhos maus. Em nome do Senhor Jesus. Que cada lar seja um lar de avivamento pela tua palavra. E que o nome do Senhor seja exaltado. Toma nas tuas mãos Mongaguá, ó Deus. Nos guarda e que as coisas possam voltar ao normal em breve. Eu oro, Pai, e abençoo cada pessoa que está comigo aqui nessa live. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você pode, escreva aí amém. E enche de coração essa tela agora. Vou te dar 1 minuto para você escrever amém. E encher de coração essa tela. Está aqui comigo a pastora Ira, minhas filhas, compartilhando essa palavra em nome de Jesus. Diga aí amém, enche de coração essa tela. E nós já vamos dar continuidade aqui no encerramento. Eu agradeço você. Nós mantivemos aqui a média de 40 pessoas visualizando esse estudo, sempre oscilando, 40, 35, estamos em 36 agora, mas batemos até 52 pessoas. Glória a Deus por isso. Essas 52 pessoas vão virar 1.500 facilmente amanhã. E eu quero que você faça uma série aí, irmãos, dessas 3 lives, né? A do arrebatamento, a igreja está preparada para o arrebatamento, da grande tribulação, e hoje ainda falando sobre as 7 trombetas. Dei aqui uma pinceladinha para você sobre as 7 taças. Glória a Deus, é isso aí, amém, amém. Enche de coração essa tela, compartilha com 12 e vamos, que Jesus está voltando, amém? Agora eu quero saber de você, amanhã, a partir das 22h30, fica ligado que eu posso estar entrando ou aqui no meu Facebook pessoal ou no Facebook da Palavra Viva. Eu estou aqui avaliando. Eu fiz ontem uma live pelo Facebook da Palavra Viva e estou fazendo uma live no meu Facebook pessoal hoje. Estamos fazendo uma avaliação para tomarmos algumas medidas. Quero te convidar a continuar ligado com a gente aí nas nossas lives. Todos os dias, amanhã inclusive tem Live Kids amanhã. E provavelmente eu vou colocar mais 2 horários de live amanhã, no sábado, para arrebentar a boca do balão. Estamos esperando alguns pensamentos acerca do domingo. Vamos ver se vai dar para fazer culto. Não sabemos ainda o que vai ser falado. Tá? Mas amanhã tem live o dia todo aqui. E você também vai ter a live que eu vou ministrar. Porém, eu quero te fazer uma pergunta. Digita aí, Vitória. O que acontecerá com a igreja? A Vitória vai colocar aí. O que acontecerá com a igreja após o arrebatamento? Ponto de interrogação. O que acontecerá com a igreja após o arrebatamento? Ponto de interrogação. O que acontecerá com a igreja após o arrebatamento? Ponto de interrogação. Tá vendo aí, ó? A minha assessora colocou aqui. O que acontecerá com a igreja após o arrebatamento? Quem quer saber o que vai acontecer com a igreja após o arrebatamento?
Diga aí para mim, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E nós já vamos terminar e vamos encerrar essa live em nome do Senhor Jesus. Está aqui, Bíblia, Palavra de Deus. Estamos usando a Bíblia para ensinar você. Estamos usando como base, ou uma das bases desse livro, a doutrina das últimas coisas. Meu mestre, pastor Antônio Carlos de Oliveira, ensinou tudo o que eu sei e um pouco mais. Tá bom? Então, já tem muita gente falando aqui, eu quero. Então, amanhã a gente vai arrebentar o que acontecerá com a igreja após o arrebatamento. E aí, irmãos? Tem tanta coisa para falar. Tem a questão do milênio. Ainda tem a questão do anticristo e as duas testemunhas. Ixi, tem muita coisa para a gente falar. Tá? Então, amanhã, a partir das 10h30, ó, Pamela aí, glória a Deus, Pamela. Deus te abençoe. Tem gente aqui de São Vicente, Praia Grande, Itanhaém. Tem gente aqui de, se eu não me engano, de Santos. Eu vi um nome aqui. Peruíbe, tem uma pessoa aqui também com a gente. Obrigado, irmã Tatiana de Paula. Vai deixando teu comentário. Vamos fazer uma vigília aí. Cada um ora um pouquinho. Amém? Glória a Deus. Então amanhã eu vou estar falando o que vai acontecer com a igreja após o arrebatamento. Amém? Glória a Deus. Pessoas de Mongaguá principalmente, né? E eu vou te pedir um favor. Compartilhe esse vídeo. O máximo de pessoas que você puder. Tá bom? Estenda suas mãos aí. Que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja derramado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Você possa dizer amém. Faça aí salas de vídeo, como a Pamela está fazendo sala de vídeo aí para amanhã. Se alguém quiser que eu vá ministrar esse estudo na igreja, eu vou, tá bom? Em nome de Jesus, com muita alegria no meu coração. Claro, depois que acabar a quarentena, tá, irmãos? A pastora está falando assim, depois que acabar. Amém? Deus abençoe vocês. Shalom Adonai. Fiquem na paz do Senhor Jesus e bom descanso. 00:11 agora. Paz.